Incha, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite, que vem no seguimento de um seu pedido de resposta à entrevista que o Dr. Jorge Faria deu também aqui ao EOL, e em que, de certa forma, lhe faz algumas acusações, nomeadamente dentro da polémica com a alteração do dia das reuniões de Câmara. Muito obrigada, caro Miguel. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes e agradeço, antes de mais, o ter-me sido dado o direito de esclarecer ou tentar esclarecer aquilo que para mim está a ser não mais do que uma tentativa de assassinato de caráter. Efetivamente, a quando da primeira reunião e perante a proposta de alteração do regimento da Câmara Municipal, eu fiz uma proposta no sentido de serem mudadas as datas das reuniões, uma vez que a reunião da Câmara Municipal coincide exatamente com o dia da minha reunião de comissão, da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, de que eu faço parte e de que sou responsável em termos de coordenação do grupo parlamentar neste momento, que reúne à terça-feira à tarde. Não houve abertura da parte do Partido Socialista e houve até a invocação da obrigação do direito de cooperação. De facto, os diversos órgãos têm a obrigação de cooperar, mas o Estatuto dos Deputados obriga a que os deputados cumpram as funções calendarizadas como obrigatórias, podendo ter alguma flexibilidade noutros tempos da sua atividade. E daí, por orientação também da Sra. Presidente da Assembleia da República, eu dirigi uma segunda carta ao Sr. Presidente da Câmara pedindo que me fosse possibilitado o cumprimento dos meus 2 mandatos. Essa carta foi objeto de análise na última reunião, em que eu não pude estar presente, com algumas afirmações que não são corretas, nomeadamente tendo sido dito na reunião e reiterado vincadamente na entrevista que foi dada ao EOL, que as reuniões da Assembleia a que eu estava obrigado eram à quinta e à sexta-feira. Isso é mentira. É mentira porque basta consultar o regimento da Assembleia e é possível ver que o plenário reúne habitualmente à quarta-feira à tarde, à quinta-feira à tarde, à sexta-feira de manhã e as reuniões das comissões acontecem durante o dia de terça-feira e à quarta-feira de manhã, consoante as comissões, portanto, há aqui algumas alterações. Mas, de facto, no meu caso em particular, aquela comissão a que estou obrigada reúne à terça-feira à tarde. Estranho muito que o Sr. Presidente da Câmara tenha dito que desconhecia que eu tinha reuniões à terça-feira à tarde. Estranho muito ainda por cima que tenha invocado questões de natureza pessoal relativas à minha pessoa, porque efetivamente eu, quando tenho um mandato para cumprir, não tenho nem posso pôr à frente do mandato questões pessoais, interesses pessoais. E estranho ainda mais que isto tenha sido afirmado reiteradamente quando da minha última presença em reunião da Câmara Municipal, que foi uma reunião rápida. No final da reunião, o Sr. Presidente fez um comentário do tipo: pronto, a senhora vereadora ainda tem tempo de chegar à sua reunião. Isto era numa terça-feira, uma das tais terças-feiras em que a Comissão Parlamentar de Educação reúne. E, portanto, toda esta situação é não mais do que uma tentativa de assassinato de caráter, porque é uma questão pessoal muito mais do que política. Com a agravante de que, na última reunião, isto é associado à questão das concessões ferroviárias, que é uma questão que, como todos sabem, muito me penaliza e muito me tem preocupado, porque efetivamente tenho feito o meu melhor para, dentro daquilo que são os trabalhos no âmbito da ligação do Parlamento com o Governo, encontrar a solução que eu acho que é justa. E, portanto, não há chantagem possível que resolva este problema. E aquilo que é feito na Comissão e que é novamente feito na entrevista ao EOL é um repto que é também uma chantagem. Um deputado da nação não é sujeito a processos de chantagem. E eu, independentemente de não costumar
usar dos galões que muita gente costuma puxar. Eu sou efetivamente deputada da nação, represento um órgão de soberania e tenho, no mínimo, direito a algum respeito e a alguma consideração sobre esta matéria. Não costumo dizer isto, não gosto de dizer isto, mas certamente não é por chantagem que eu vou resolver assunto algum, até porque não é com processos de chantagem que se chega à solução dos problemas a favor daqueles que realmente têm os problemas. E, portanto, os ferroviários e as famílias ferroviárias querem o problema resolvido, não querem um deputado sob coação. Considera, portanto, que é uma questão de má vontade, e neste caso má vontade política, a marcação da reunião por uma terça-feira, quando o Executivo sabe que não pode estar presente? Neste momento, mais do que nunca, acredito que é uma questão de má vontade, especialmente depois de se ter dito uma coisa que só pode ser um erro gravíssimo e uma falta de esclarecimento muito grande de alguém que não quer ter esclarecimento real, que eu só teria de estar obrigatoriamente em Lisboa à quinta-feira e à sexta-feira. Isso não é verdade. Acontece excepcionalmente esta semana. Esta semana vai acontecer, porque, por força do calendário do orçamento, os plenários não acontecem nos dias habituais e, portanto, eu pedi à Comissão, uma vez que não havia sessão plenária na quarta-feira, que a reunião da Comissão pudesse acontecer na quarta-feira, mas é uma situação absolutamente excepcional. Agora, em condições normais, diz o regulamento, ou o regimento da Assembleia, de que eu vou dar cópia ao meu caro amigo, que as reuniões plenárias acontecem à quarta, quinta e sexta e as reuniões da Comissão à terça e quarta. Como é que esta situação se resolve? Está pendente de uma decisão do Executivo ou há outra forma de resolver este litígio, chamemos assim? Neste momento não consigo responder-lhe. Lamento muito não conseguir ter sequer a percepção de como é que esta situação se resolve. Certamente, em resultado da chantagem e do repto que me é lançado, não vai resolver-se porque eu não respondo a uma chantagem. Aproveitando o facto de se referir à chantagem, que tem a ver com a retirada das concessões aos trabalhadores e familiares ferroviários, como é que está essa situação? Essa situação tem tido um conjunto de diligências, foi alvo, inclusive, de uma questão muito específica, direcionada ao Sr. Ministro da Economia, a quando da discussão na especialidade da Lei do Orçamento, e, neste momento, a informação que temos vai no sentido de haver aumento dos descontos, mas ainda não de termos cumprida aquela que é, ou aquele que é o nosso objetivo, que é voltarmos a ter as concessões nos moldes que nós desejamos e que achamos que é justo. De qualquer modo, tem havido uma evolução, há também da parte do Sr. Secretário de Estado uma atitude muito positiva relativamente a este processo, com quem tenho falado por diversas vezes sobre esta matéria, e vou continuar a trabalhar no sentido da reposição daquilo que eu acredito que é justo. Ok. De qualquer forma, não será neste orçamento, não é? Ficará tudo como está. Tudo como está, não. A própria Lei do Orçamento já traz uma abertura diferente no artigo específico das concessões que permite aumentar os descontos, mas ainda não é aquilo que eu quero. Só mais uma questão, e sabendo de antemão que a doutora Isilda não fez parte do anterior Executivo, mas tem alguma posição quanto a esta medida também, algo polémica, com que este Executivo começou a sua atividade, digamos assim, que tem a ver com a cessão dos contratos de prestação de serviço? Relativamente a essa e também relativamente a algumas outras, e uma vez que me dá esta possibilidade, eu gostaria de as referir. Relativamente às prestações de serviços, sabemos que, de facto, o anterior Executivo pediu um parecer porque, com uma alteração legislativa, ficaram em dúvida algumas das situações das prestações de serviços. E aquilo que me parece, acima de tudo,
é que, estando a lidar com pessoas, tinha de ter havido um grande cuidado na forma de abordagem desta questão. Para além das acusações de ilegalidade que estão a ser feitas ao anterior Executivo, há muito em especial os trabalhadores que estão neste momento a ver a sua vida em risco. E há também, obviamente, a noção de que alguns dos serviços da Câmara Municipal vão ter grandes dificuldades, nomeadamente os transportes urbanos, que já estão a dar origem a uma hipotética cooperativa, empresa ou afins. Isso vai contra aquilo que nós defendemos na campanha e vai contra aquilo que eu defendo. Eu não acredito que seja melhor para o Conselho a concessão de serviços, a entrega de serviços a privados, a cooperativas, a outras figuras e, portanto, acredito que seria possível e desejável encontrar melhores soluções. Aparentemente já há algumas exceções no ar, não há ainda conhecimento de critérios para as exceções, apenas se fala em exceções, mas há de facto conhecimento de que um dos concursos que estava a correr para trabalhadores auxiliares para as escolas foi anulado. E quando eu digo anulado, digo que estamos a falar de um concurso que não teria custos para o município, uma vez que corresponde à contratualização com o Ministério da Educação e, portanto, a verba para o pagamento aos 3 trabalhadores seria do contrato com o Ministério da Educação e, no entanto, esse concurso também caiu. Enfim, deixamos de contratar trabalhadores para apoio às crianças das nossas escolas, nomeamos um chefe de gabinete que terá certamente uma remuneração muito mais significativa do que teriam aqueles 3 trabalhadores e, portanto, são custos para a autarquia que compensam naturalmente o não termos vários trabalhadores indiferenciados ou vários trabalhadores com baixas remunerações em vez de um chefe de gabinete. Mas, doutora Isilda, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, sabia da existência destes contratos de prestação de serviços? E sabia da sua legalidade ou não legalidade? Quando da autorização da Assembleia Municipal para a realização destes contratos, eles eram legais. Eles eram legais nesse tempo e eram legais até que a legislação, na legislatura anterior, referiu que não podia haver prestações de serviços em substituição de trabalho dependente. E, portanto, há uma especificação na lei que põe em causa esta situação. E ao pôr em causa esta situação, o próprio Executivo, à data, teve o cuidado de procurar a informação correta para salvaguardar a situação de todos os eleitos e, obviamente, em primeira instância, de todos os trabalhadores que estavam a ser alvo até de processos de intenção relativamente a esta matéria. Aproveitando a oportunidade, alguma questão que queira, algum esclarecimento que queira levantar? Não, agradeço muito esta possibilidade, não quero também tornar esta entrevista demasiado longa, acima de tudo, agradecer a sua disponibilidade. Eu é que agradeço, muito obrigado, até à próxima. Obrigado.